Obsessão, lançado nessa última quinta-feira, filme esse dirigido pelo Trey Parker, é um filme que eu assisti no cinema e eu simplesmente adorei. Tô vindo aqui para falar um pouquinho sobre esse filme e, acima de tudo, recomendar que você assista ele nos cinemas enquanto ele estiver em cartaz, porque eu tô muito contente que ultimamente o gênero de terror tem trazido obras que têm feito um certo frescor pro gênero, sejam com filmes como Faça Ela Voltar, A Hora do Mal, Pecadores, agora com Obsessão e entre outros filmes. Eu acho que o gênero tem trazido filmes com boas ideias, com um certo toque de originalidade, e isso me deixa muito contente porque a gente está saindo desses filmes completamente batidos, com uso de jump scares, sabe? Aqui temos um filme não muito rico em muitas questões técnicas que eu vou falar um pouquinho de uma maneira muito resumida, mas eu tô muito contente que o gênero de terror tem dado uma chave, sabe? Girou a chave, tem dado uma mudada muito positiva para quem é fã do gênero, assim como eu. Quando o romântico incurável faz um pedido para que sua paixão de longa data se apaixone por ele, o encantamento sinistro se desencandeia. E esse filme do Trey Parker, ele tem um certo toque de originalidade, mas não necessariamente ele aborda algo que nunca tenha sido abordado no cinema ou coisa do tipo. Inclusive tem um filme que eu acho que é parecido, mas ainda assim segue em caminhos diferentes. Inclusive é um filme que eu já falei aqui no meu canal, que é Misery, Louca Obsessão, filme esse de 1990, dirigido pelo Rob Reiner, que é uma adaptação de uma obra muito famosa do Stephen King. E, no entanto, ainda assim, são obras que seguem caminhos bem distintos, como eu falei, apesar de terem algumas características parecidas, como uma vilã que se torna obcecada pelo protagonista, a utilização da violência como controle, o amor excessivo que se torna uma relação tóxica e agressiva, combinando num final trágico. Então temos algumas coisas parecidas, mas ainda assim com pequenas distinções. Ainda assim, Parker, com Obsessão, tem a sua originalidade ao não se utilizar, por exemplo, da casa como o único local de filmagem, fazendo-a de um ambiente de clausura, apesar de transformar a casa, né, do casal, dos jovens, como um ambiente de total desconforto para o protagonista, mas ainda assim se utiliza de outros locais para gerar o terror e o desconforto. E falando de terror, eu gosto de como Obsessão ele não segue uma máxima dos filmes atuais de querer fazer uso de jumpscares para assustar o tempo todo, com situações previsíveis e bem batidas. Aqui em Obsessão existe uma tensão que ela é gerada através do desconforto causado pela relação tóxica e agressiva de Nick para com Bear, o uso de sombras, da trilha e um texto bem construído para construir um clima de obscuridade e também de incômodo. De fato, o texto ele me surpreendeu muito porque em alguns momentos ele me passa uma sensação de como se ele tivesse saído de um livro, como se eu estivesse vendo ali na tela um livro visível. Não sei se deu para vocês conseguirem entender aqui a analogia que eu fiz, mas é parecido com isso. E Obsessão ele também tem uma trilha sonora que eu achei muito, muito interessante, porque ela é baseada muito numa melancolia, numa obscuridade, num certo tom de desespero, que me lembra muito Silent Hill, os jogos, é claro, né, o Silent Hill 2, Silent Hill 3, eu não sei se mais alguém teve essa sensação ao ouvir a trilha sonora, mas eu gostei muito, e também gostaria de fazer um belo elogio para os efeitos sonoros, porque os momentos de grito, de desespero, também acaba gerando uma tensão e medo em quem está assistindo. E falando sobre a ideia e a proposta do filme, eu acho muito interessante porque justamente aborda algo que é muito real e comum em nossa sociedade, que são relações amorosas, agressivas, e como sabemos o feminicídio ele é algo muito comum, não somente no Brasil, mas no mundo todo, e ao inverter esse papel de controle, de domínio, de violência para a mulher, isso torna por si só a proposta bem interessante, porém apitada com o sobrenatural, também é algo que eu acho bem válido e certeira. Neste caso o sobrenatural ele é usado em torno de um objeto, que é o salgueiro dos desejos, que irá tornar real qualquer coisa que você desejar. E a partir desse desejo, o filme ele vira de cabeça para baixo e mantém o espectador vidrado na tela até o fim, né, da obra. Falando aqui sobre atuações, eu não acho nenhuma atuação ruim, muito pelo contrário, eu acho todas as atuações aqui muito boas, muito interessantes, mas evidentemente eu coloco destaque para duas pessoas, e uma em específico, que é a Indy Navarrete, que faz o papel da Nick, que faz o papel da mulher, né, que acaba sendo
possuída, vamos assim dizer, né, por conta do desejo, e ela tem uma atuação, gente, que é espetacular. Ela começa com uma personagem que você não dá nada, né, porque ela faz ali uma jovem, que tem ali uma certa paquera, né, com um dos rapazes do grupo de adolescentes, e, cara, o que ela se transforma após o desejo é algo, assim, impressionante, porque ela se retorna, assim, um diabo encarnado. Ela vira uma mulher louca, paranoica, os momentos em que ela grita, que ela tem desespero, que ela quer controlar, dominar o Bear, é assim de uma atuação maravilhosa, e o grande destaque, eu acho que dela, são as expressões faciais, as caras e bocas que ela faz, que realmente assusta muito, principalmente quando existem cenas de sombras, em que ela tá nas sombras. Ela também tem uma atuação que é simplesmente impressionante, e eu gosto muito também do ator, que é o Michael Johnston, que faz o papel do Bear, que faz o papel, né, do namorado. Ele tem uma atuação, assim, muito competente pelo que é exigido dele. Eu gostei também muito da atuação dele. Eu curti muito também como o Curry Barker, ele faz algumas referências. Acho que uma que vai ser bem evidente, que vocês vão perceber, é uma homenagem que ele faz ali, uma referência ao filme O Exorcista, do William Friedkin. Gostei muito. Falando de cenas, tem uma cena que é uma das melhores cenas de jumpscare dos últimos anos do gênero de terror, que é uma cena no carro. Não vou falar muita coisa, mas é uma cena assim que, cara, eu dei um pulo, que é espetacular, e é um momento em que você também consegue ver uma outra coisa positiva desse filme, que é o trabalho de maquiagem. O trabalho de maquiagem aqui, ele não é muito excessivo, porque ele não tem tantas cenas assim de morte, por exemplo, mas as cenas que tem são muito bem feitas, muito bem elaboradas, e dessa cena do carro especificamente é impressionante mesmo. O Curry Barker, ele também faz o uso do humor aqui pro filme, acho que evidentemente para conseguir atingir um certo público, principalmente o público adolescente. Acho um tanto discutível aqui o humor, né? Algumas pessoas vão gostar, outras não. Eu particularmente não gostei do uso do humor, mas eu acho que mesmo assim não é algo que decai o filme ou coisa do gênero, porque também não existe um uso excessivo do humor. Eu acho isso também algo muito acertado. Mas, galera, Obsessão é um filme impressionante, espetacular, um dos melhores filmes de terror do ano, se não for o melhor filme do terror do ano. Estamos aqui em maio ainda, temos outros filmes para lançar, mas sem dúvida alguma ele vai ser um dos melhores filmes de terror do ano, porque tem ótimas atuações, tem uma ambientação espetacular, uma riqueza de texto muito boa, um ótimo trabalho de maquiagem, uma excelente direção do Curry Barker, além de uma trilha sonora muito boa. Então é isso, essa minha dica para você. Obsessão, de Curry Barker. É um filme impressionante que você precisa assistir no cinema. E se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, então deixa seu like, me siga, e até o próximo vídeo, e falou!